Boletim ela ele profile para deixar a gadaiada rugindo. Se eu não conhecesse o universo paralelo da gadaiada elaileana, me surpreenderia com isso. O pessoal que em sua maioria acredita na teoria da Terra plana, ou de qualquer lixo que venha dos Estados Unidos, é avassalagem total. Brasil de dimensão continental e de desigualdades, possui mais de 5.000 municípios, com 7.000 comunidades quilombolas e com mais de 100 indígenas. Muitas dessas comunidades isoladas, com algumas ainda não totalmente catalogadas. Muitas até 2013 sem acesso ao básico dos direitos humanos regido pela nossa Constituição e pela Resolução Universal dos Direitos Humanos de 1948 pela ONU e tratados da OMS. Entre eles, o acesso à saúde. O programa Mais Médicos surgiu para preencher essa lacuna promovida pela desigualdade socioeconômica e demográfica. Acesso à saúde que, até meados de 2013, era exclusivo do eixo sul e sudeste, no entanto, prevalecendo nas metrópoles. Lançado em 2013 pelo governo Dilma Rousseff. O programa veio fazer frente à lógica da hierarquização que havia no acesso à saúde. Como todo programa que visa beneficiar a população mais carente, já nasceu sendo questionado. A presidente Dilma Rousseff anunciou nesta segunda-feira o programa Mais Médicos para o Brasil durante entrevista coletiva em Brasília. Uma das ideias é acelerar o investimento de mais de 3 bilhões de reais em equipamentos e infraestrutura. Não tem como principal objetivo trazer médicos do exterior, mas sim levar mais saúde para o interior do Brasil. Mas um ponto já causou polêmica. O governo quer que os profissionais da área passem 2 anos no SUS antes de obter o diploma, levando o curso universitário a ter 8 anos de duração. O estudante vai receber uma bolsa pelos serviços e a medida deve valer para as pessoas que começarem a estudar a partir de 2015. Estamos ampliando as vagas nas nossas universidades e também criando faculdades de medicina, especialmente nas regiões que não têm cursos de medicina. O Conselho Federal de Medicina já anunciou que vai questionar diversos pontos do projeto na Justiça. A classe médica excludente e hereditária, as empresas privadas de planos de saúde, o lobby da indústria farmacêutica se coçaram com a iniciativa. O interesse nunca foi o atendimento, salvar vidas, mas obter ganhos financeiros com o sofrimento das minorias. De uma parte dessa classe elitista, preconceituosa que viu o seu reinado desmoronar. A xenofobia é também uma característica do nazismo. A desumanização de outras culturas, etnias, é um processo histórico. Dentro de suas conjecturas e soberanias, financiar e provocar conflitos, dividir e conquistar posteriormente demonizar e desqualificar, objetivo final, o isolamento. Entre aspas. Do bem. Fecha aspas. Cuba por anos foi explorada pelos Estados Unidos, de turismo sexual de menores à exploração do narcotráfico e trabalho escravo. Mas Cuba usou, com Fidel Castro, o revolucionário. O processo dessa revolução reflete-se na qualificação independente do seu povo do campo à metrópole. Essa qualidade é reconhecida por muitos países. Como Cuba ousou ser um país soberano? As consequências da emancipação ainda são prevalentes. O presidente Lula vai abrir a Assembleia Geral da ONU e desde 1992, todos os anos é aprovada uma resolução contra a imposição americana com relação à ilha. Calculam-se que cerca de 150 bilhões de dólares de prejuízo já foram gerados desde o início do bloqueio à ilha. Mais de 30 vezes já foi votada uma resolução condenando o embargo e exigindo seu levantamento imediato. Só para a gente ter uma ideia, só na gestão Trump foram instituídas 243 sanções unilaterais, até hoje intocadas pelo governo Biden, incrementando mais o bloqueio. Só nos primeiros 14 meses do governo Biden, também trazia um dado, foram bloqueados 6,3 bilhões de dólares, mais de 450 milhões de dólares por mês, que poderiam ter beneficiado a ilha. Existe algo mais desumano do que isso? Mais violento do que tentar infligir o isolamento de uma soberania e miséria a um país do que isso?
Cuba, ao contrário do que impõe o Império, dentro das limitações impostas, se desenvolveu com qualidade atingindo níveis na área da medicina e educação, de muitos países emergentes e desenvolvidos, sem depender do Império. Valorizando a sua própria riqueza, o seu povo. Não omitindo-se do seu histórico voluntário e solidário. Incondicional de Israel, de todos los territorios árabes ocupados, y supone para el pueblo palestino la devolución de todos sus territorios ocupados y la recuperación de sus derechos nacionales inalienables, incluido el derecho del retorno a su patria, a la libre determinación y al establecimiento de un Estado independiente en Palestina, de conformidad con la resolución 3236 de la Asamblea General. Ello implica la ilegalidad y nulidad de las medidas adoptadas por Israel en los territorios palestinos y árabes ocupados, así como del establecimiento de colonias o asentamientos en tierras palestinas y en los demás territorios árabes, cuyo desmantelamiento inmediato es un requisito para la solución del problema. Como dije en mi discurso a la sexta cumbre, no somos fanáticos. El movimiento revolucionario se educó siempre en el odio a la discriminación racial y los pogromes de cualquier tipo. Y desde el fondo de nuestras almas repudiamos con todas nuestras fuerzas la despiadada persecución y el genocidio que en su tiempo desató el nazismo contra el pueblo hebreo, pero no puedo recordar nada más parecido en nuestra historia contemporánea que el desalojo, persecución y genocidio que hoy realizan el imperialismo y el sionismo contra el pueblo palestino, despojados de sus tierras, expulsados de su propia patria, dispersados por el mundo, perseguidos y asesinados. Los heroicos palestinos constituyen un ejemplo impresionante de abnegación y patriotismo y son el símbolo vivo del crimen más grande de nuestra época. Nesse espírito e amizade histórica, o Brasil agradece aos médicos cubanos que com dedicação e amor à profissão desempenharam o seu ofício. Seja bem-vindo Cuba. Com o exemplo bem-sucedido de Cuba, nasceu o Mais Médicos. Assim como outros gestores e idealizadores do Mais Médicos, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, hoje está na honrosa posição de não ter que visitar o Mickey na era do negacionismo trumpista declinante. Alexandre Padilha domina a área da saúde como ninguém, é a sua área de formação. Criador de políticas de valorização de profissionais da medicina que pereceram fazendo o ato de amor, prestando o atendimento às vítimas do Covid-19. No período nefasto em que até mesmo o Conselho Nacional de Medicina, opondo-se à ciência, recomendava tratamentos ineficazes, endossando o negacionismo da necropolítica de Jair Bolsonaro. Padilha é criador da Rede Cegonha, que ampliou o atendimento de profissionais da área obstétrica e neonatal. Sob sua gestão, retorna com ampla cobertura nas diversas áreas oferecendo uma rede de acompanhamento e assistência, estendendo-se ao pós-parto ofertando cobertura humanizada. Em homenagem a Aline, gestante, negra, periférica que não teve atendimento adequado do ente estadual, mas que a sua história evitará que tragédias como a dela continue ocorrendo. Também foi um dos idealizadores do Farmácia Popular em seu retorno, ampliando medicamentos e acesso gratuito para diversas doenças. Ampliou o acesso à UPA, UBS, estabelecendo inclusive atendimento nos finais de semana com horário estendido, entre outras políticas de Alexandre Padilha, que ajudaram e ajudam a estruturar políticas do SUS. Ao contrário daqueles que não têm identificação com a própria pátria nem com o seu povo, Alexandre Padilha tem orgulho do seu país, do seu povo. O Mais Médicos voltou
voltou para responder ao desafio de garantir a presença de médicos aos cidadãos, às brasileiras e brasileiros dos municípios mais distantes dos grandes centros e das periferias das grandes cidades, que sofrem com a falta de acesso a essa atenção tão importante. Voltou como parte fundamental do fortalecimento da atenção primária em saúde. Lançado em 2013 no governo da presidenta Dilma Rousseff, o programa Mais Médicos, como política pública para enfrentar a falta de médicos nas equipes de saúde da família, implementar mudanças na sua formação, bem como ampliar vagas de graduação de medicina no interior e garantir vagas de residência para os egressos dos cursos médicos. Hoje, existem evidências consolidadas de que o programa conseguiu prover profissionais para as áreas mais vulneráveis, ampliou o acesso na saúde da família, diminuiu internações hospitalares e a mortalidade infantil. É por isso que ele está de volta. Lamentavelmente, foi descaracterizado nos últimos 6 anos e a proposta do governo anterior não garantiu médicos onde mais se necessitava. O ano de 2022 finalizou com mais de 4.000 equipes da saúde da família sem médicos, o pior cenário em 10 anos, afetando principalmente as áreas e as pessoas em situação de vulnerabilidade. A volta do Mais Médicos se dá em um momento fundamental. Os contratos de até 2.500 médicos vêm sendo encerrados ou se encerram em junho desse ano. Por isso, é necessário prorrogar a permanência desses profissionais, que têm tido a maior média de permanência na saúde da família. Alguns deles, hoje, presidente, estão no território Yanomami, nos ajudando a superar a emergência sanitária. Poderia ser uma coisa mais comum, mas não é. Na ausência de tantos médicos, às vezes fica difícil uma pessoa morrer porque não tem oftalmologista, porque não tem um cardiologista, porque não tem um ortopedista, porque não tem uma coisa simples que deveria ter. E dessa conversa teve muita briga. Passados alguns dias, o Padilha e a companheira Dilma anunciam o Mais Médicos. E o Mais Médicos foi um sucesso extraordinário, porque tem 2 tipos de gente que precisa de uma política como o Mais Médicos. Primeiro, as pessoas que vão ser atendidas. Segundo, os próprios médicos que vão trabalhar e os prefeitos das cidades pequenas e médias desse país. Porque só sabe o que faz de falta um médico numa cidade, um prefeito que às vezes quer contratar, às vezes paga um salário até mais alto do que ele poderia pagar e ainda assim não encontra um médico que se disponha a ir para uma cidade pequena do interior, que não tem shopping, que não tem cinema, que não tem nada. As pessoas às vezes não desejam ir. E é compreensível, mas também é compreensível o esforço que foi feito para criar esse programa. Eu lembro que, na época, nós sofremos muitas acusações, muita gente da categoria médica não aceitava o Mais Médico, sobretudo muita gente não aceitava os médicos cubanos que vieram de fora, muita gente, amigas nossas, amigos e companheiros de dirigentes sindicais, amigos meus de dezenas de décadas que não aceitavam, mas, inegavelmente, o programa foi um sucesso excepcional. Poucas vezes o povo pobre, que mora nas cidades pequenas desse país, tiveram o tratamento que tiveram depois que nós colocamos os Mais Médicos para funcionar. E ele está voltando agora com um cuidado excepcional, um cuidado muito grande. Nós queremos que todos os médicos que se inscrevam sejam brasileiros. Esse é um esforço comum da nossa ministra, esse é um esforço comum do edital, de garantir que os médicos que se inscrevam sejam médicos brasileiros formados adequadamente. Se não tiver condições, a gente vai querer médicos brasileiros formados no estrangeiro, ou médicos estrangeiros que trabalham aqui. Se não tiver,
nós vamos fazer chamamento para que médico estrangeiro ocupe essa tarefa, porque o que importa para nós não é apenas saber a nacionalidade do médico, é saber a nacionalidade do paciente, que é um brasileiro que precisa de saúde.